Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maria Alice Almeida, psicóloga e escritora. Hoje nós vamos conversar sobre aquelas relações onde o homem é vítima de abuso por parte da mulher. Normalmente, a sociedade coloca a mulher como frágil no relacionamento, não é verdade? E coloca o homem como sendo abusivo no relacionamento amoroso. Só que pode ser o contrário. Nós estamos observando aí muitos casos onde o homem é a vítima de abusos por parte da mulher que é abusiva. E muitas vezes os homens não denunciam, não falam para ninguém, talvez com medo da reprovação da sociedade, porque a sociedade também é machista. Então, o homem, quando ele tem um abuso por parte da mulher, ele vai ser recriminado pela sociedade, como se ele fosse menos homem. Então, ele se sente acuado e talvez por isso ele não denuncie. Mas a verdade é que os homens, eles não rompem esse relacionamento por diferentes motivos. E o abuso não é só agressão física. O abuso emocional, ele deixa mais sequelas do que uma agressão física, por exemplo. Porque o abuso emocional, ele é contínuo. E a pessoa não consegue se recuperar e a pessoa vai ficando cada vez mais à mercê dessa mulher abusiva. Existem mulheres abusivas que elas desestabilizam emocionalmente o homem. E como que elas fazem esse estrago emocional? Através de brigas, de chantagens, de difamações. Muitas chegam a agredir fisicamente o parceiro para provocar uma reação, para que ele saia fora do controle, para que ele revide essa agressão física. E aí é tudo que ela quer. Porque aí ela vai condená-lo como agressivo, vai processá-lo, vai entrar na justiça como que ele é um abusivo, como que ele a agrediu fisicamente, né? Então, esse abuso psicológico, ele é mais difícil de ser detectado pelos familiares, pelos amigos, do que aquele abuso físico, do que aquela agressão física. Justamente porque o abuso psicológico, ele não deixa marcas no corpo, mas ele deixa marcas na alma. E os homens ficam muito fragilizados emocionalmente e têm consequências muito graves. Eles ficam com traumas, tanto quanto as mulheres, quando são abusadas. Muitos homens, eles ficam tão traumatizados com esses abusos diários, que eles ficam assim, pisando em ovos, sabe? Quando fica assim, ele tem medo de falar, ele tem medo de vestir uma roupa que vai desagradar a parceira, ele tem medo de se comportar de uma forma que a parceira vai reprovar e que ela pode até fazê-lo passar um vexame na rua, xingá-lo. Então, eles vão sendo cada vez mais controlados, mais manipulados, mais abusados. E cada vez com uma baixa autoestima maior, porque eles ficam com aquele medo de ser xingados, medo de serem difamados perante a família, perante os amigos. E ficam muito controlados por essas mulheres abusadoras. Normalmente, essas mulheres abusadoras, elas são muito ciumentas, elas querem controlar a vida do parceiro.
E elas querem controlar a família do parceiro, os filhos que esse homem tenha de outros relacionamentos anteriores. Elas querem controlar as visitas que ele faz aos filhos, as visitas que ele faz aos amigos, à família dele. Então, elas são muito controladoras. Elas querem a vida do parceiro como se elas fossem donas dele. E muitas delas querem a senha do celular, elas invadem a privacidade do parceiro e se acham donas da vida dele, como se ele não tivesse uma vida anterior, como se a vida dele, a partir do momento que ele formou um relacionamento com aquela mulher abusiva, então a vida daquele homem pertence àquela mulher abusiva, ela é a dona dele. Na cabeça dela, ela pensa assim. E muitas vezes ela briga, ela ameaça, ela pode ameaçar quando ela tem filhos com esse homem, né? Ela pode ameaçar de não deixar os filhos verem o pai. Ela ameaça de tirar o patrimônio desse homem na justiça. Ela faz chantagem emocional falando que vai expulsá-lo de casa, que ela tem prioridade para ficar na casa. Então, muitas são tão abusivas que elas decidem o que se pode comprar e o que não se pode comprar. Então, elas escolhem viagens, escolhem passeios, escolhem coisas que serão compradas, elas compram, mas é para pagar com o dinheiro do parceiro. Então, elas são donas do dinheiro dele, elas decidem aonde que ele vai gastar o dinheiro que ele ganha. E olha, muitas querem escolher até a profissão do parceiro. E quando ele reclama, quando ele fala, não, mas você quer a senha do meu celular? Para quê? Então ela grita, ela xinga, ela confunde a situação de tal forma que o homem fica na dúvida se ela fez aquilo com a intenção de magoá-lo ou sem intenção de magoá-lo. Elas são tão manipuladoras que elas conseguem virar a situação de tal maneira que é como se elas não tivessem culpa por estar pedindo a senha do celular, por ter comprado uma coisa para ele pagar. Então elas vão manipulando. E essa manipulação, ela é sutil também. Tem algumas que dão presentes para o parceiro, presentes quando eles têm aquele comportamento que elas desejam. Um comportamento que seja submisso a elas. Por exemplo, elas não querem que o parceiro vá visitar a família no fim de semana. Aí ele não vai. Então, elas reforçam positivamente aquele comportamento desejado com presentinho, oferecendo bons momentos ao parceiro. E por outro lado, se esse parceiro faz um comportamento que elas reprovem, então elas ficam de mau humor, elas criticam, elas brigam. Então, a manipulação se dá também de uma forma sutil. E muitas vezes esse parceiro, para evitar desentendimentos, evitar brigas, ele acaba fazendo o que essa mulher deseja. E assim, ela vai dominando a vida desse homem, vai afastando esse parceiro da família, vai afastando esse homem dos amigos, vai afastando o parceiro dos filhos que ele tem de relacionamentos anteriores e aprisionando esse homem nesse ciclo doentio de abuso. E é muito triste isso, porque muitos homens se acomodam nessa situação por diversos motivos. Uns ficam
com receio de serem reprovados pela família se eles se abrirem e falarem que estão sofrendo abuso por parte da mulher. Eles temem serem julgados pela segunda vez, né? Porque já são julgados em casa pela mulher, aí seriam julgados pela família também. Então, esse é um dos motivos. Outros têm filhos com essa mulher, então eles ficam preocupados com a saúde mental dos seus filhos. E eles pensam, olha, é melhor eu ficar com ela, porque se eu me separar, meus filhos vão sofrer, então é melhor que eu fique nesse emaranhado por causa dos meus filhos, para preservar a saúde mental deles. E assim ele continua nesse relacionamento, evitando se separar, e vai ficando nessa situação abusiva. Só que, com o passar do tempo, eles podem desenvolver transtornos de ansiedade, compulsões, tipo compulsões por compras, onde o homem começa a comprar sem saber por que está comprando, mas na verdade ele tem uma frustração tão grande que ele busca se compensar através de compras. E ele não sabe nem por que ele está comprando aquilo, mas compra. Ele pode ter também uma compulsão por trabalho. Quando você vê aqueles homens que não saem da empresa, trabalham demais, talvez eles estejam usando o trabalho como uma fuga, porque talvez eles tenham um relacionamento abusivo em casa e eles não querem voltar para casa, preferem fugir através do trabalho. Muitos também vão na compulsão por álcool, por medicação, como uma forma de camuflar aquela infelicidade, aquele vazio, aquela depressão, porque começa a vir a depressão e pode chegar até uma síndrome do pânico, porque eles se sentem sem saída, eles se sentem no emaranhado, eles se sentem impotentes. E essas situações constantes, todo dia, de abusos, de humilhações, de manipulações, eles vão cada vez mais perdendo a autoestima. Eles vão cada vez mais perdendo a saúde mental. Então, tem mulheres que elas são tão abusivas, elas têm patologias como transtorno de personalidade narcisista, como transtorno borderline. Então, elas chegam ao ponto de culpar os seus parceiros pelas traições que elas fazem, como se os parceiros fossem culpados por ela ser infiel. Então, são casos assim absurdos, extremos. E quando o homem, ele chega ao ponto que ele não aguenta mais, ele quer se libertar, ele quer sair, ele não aguenta mais aquela situação, mulheres abusivas nunca aceitam um fim de relacionamento. Elas não querem perder aquela pessoa que ela manipula, aquela pessoa que ela vê como um objeto. Então, elas não aceitam e elas fazem da vida desse parceiro um inferno. Seja através de difamações nas redes sociais, muitas vezes elas fazem chantagens, elas inventam uma falsa gravidez. Elas falam, nossa, mas você vai me largar justamente agora que eu estou esperando um bebê? Elas inventam falsas doenças, elas chantageiam, como que você vai me largar agora que eu descobri essa doença, por isso que você está me largando. Então ela se vitimiza, ela chantageia, ela pode usar os filhos nessa chantagem, ela pode
fazer muito tipo de chantagem, né? Desde as chantagens se vitimizando até aquela ameaça extrema, onde essa mulher ameaça tirar a própria vida ou, em casos mais extremos, ela ameaça tirar a vida dos próprios filhos se esse parceiro separar dela. E nesse caso, quando ela ameaça os filhos, esse comportamento deve ser denunciado às autoridades. E se esse homem perceber que os filhos não estão em segurança, ele tem que procurar uma justiça pela guarda deles, porque existe justiça. Ele não pode se prender a uma chantagem, ele tem que denunciar, né? Por isso que é importante que o homem não perca o controle, porque é isso que a mulher abusiva quer que ele faça. Ela quer que ele revide, que ele perca o controle, que ele vá para cima dela, que ele entre nas provocações que ela faz. E para que esse homem não perca o controle, não aceite essas chantagens, essas ameaças, ele tem que estar muito forte emocionalmente, para ele não se abalar com esse tipo de ameaça, com esse tipo de abuso, né? E para ele se fortalecer, para ele conseguir resgatar a vida dele, resgatar o seu bem-estar físico e emocional, ele muitas vezes tem que buscar uma ajuda. E ele tem que perceber que buscar ajuda não o torna mais fraco. E ele não tem culpa. Ele não tem culpa de ter sido fisgado nesse emaranhado onde ele sofre relações abusivas com uma mulher. Ele vai ter culpa sim, se ele permanecer nessa situação. Se ele se permitir continuar, onde ele adoece dia a dia. Ele tem que sair, ele tem que ter forças para sair dali. Ele tem que pegar o exemplo daquelas mulheres que são abusadas, que elas quebram o silêncio e elas vão e resgatam a dignidade. Os homens também têm que quebrar o silêncio, sair desse tipo de relacionamento e resgatar a sua dignidade. Porque mulheres abusivas e manipuladores, eles só têm o poder quando a vítima dá esse poder a eles. Então, no caso aqui de mulheres manipuladoras, se o homem der o poder a ela, ele vai ficar preso nesse relacionamento abusivo por anos, talvez a vida toda. E é onde esse homem pode se afundar num vício, no álcool, em substâncias químicas, vai se afundar no trabalho, ele vai vegetar, vai deixar de viver. Então, é preciso dar limites para essas pessoas desde o início. E mulheres abusadoras, elas dão sinais desde o início do relacionamento. Então tem que estar atento a esses sinais. Como que essa mulher trata a família? Como que essa mulher trata as pessoas? Quais as atitudes dessa mulher? Só que no começo, muitas vezes, a paixão camufla esses indícios. E os homens também têm carências. E carências fazem aceitar qualquer coisa, inclusive abusos. E a pessoa nem percebe que é um abuso, porque está tão carente que só vê o lado bom,
só vê aquela fantasia da paixão. E para que isso não aconteça, para que a pessoa esteja atento e consiga enxergar esses indícios, a psicoterapia ajuda bastante a fortalecer a autoestima, ajuda a pessoa a dizer não àquilo que vai lhe fazer mal, aquilo que vai fazer mal à sua família, aos seus filhos de outros relacionamentos anteriores. Então, antes de aceitar uma mulher na vida e antes de formar uma família com essa mulher, o homem tem que estar atento a esses sinais. Porque muitas mulheres têm patologias e muitas mulheres não querem aceitar que têm essas patologias e não querem se tratar. Então, quando a pessoa não quer se tratar e quer fazer da vida do outro o inferno, tem que cortar o mal pela raiz, antes de formar uma família com essa pessoa. Antes que essa pessoa faça da vida do parceiro o inferno e da vida dos filhos o inferno. Então tem que cortar o mal pela raiz, tem que romper antes que seja tarde. E para isso a pessoa tem que estar fortalecida emocionalmente. Porque senão vai entrar numa dependência emocional, onde aceita uma mulher para preencher um vazio na vida. Então, gente, o fortalecimento emocional é tudo, ajuda em tudo. Ajuda tanto homens quanto mulheres nas relações afetivas heterossexuais, como nas relações afetivas LGBTQIAP+. Fortalecimento emocional ajuda a fazer boas escolhas, ajuda a dizer não, ajuda a se impor contra aquelas pessoas controladoras, ajuda a dizer não às pessoas manipuladoras. O fortalecimento emocional ajuda a não sofrer abusos. Se vocês conhecem alguém que se identificaria com a nossa conversa de hoje, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Às vezes uma palavra ajuda a pessoa a acordar e tomar uma decisão na vida. Se vocês gostaram da nossa conversa, deixem um like, deixem um comentário, deixem sugestões para os nossos próximos vídeos. E eu vou deixar aqui na descrição um link dos meus livros na Amazon, para vocês irem lá conhecer, tá? Se cuidem, gente. Quero vê-los na próxima semana com um novo tema. Beijão para vocês. Até lá.